Para a gente entender de verdade a complexidade do Brasil, a gente precisa voltar no tempo para um livro fundamental de 1936, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Pense nessa obra como uma chave, sabe? Uma chave para decifrar a alma e a estrutura social do país. E esse livro ajuda a gente a entender um paradoxo que está no nosso dia a dia. De um lado, a gente tem um calor humano, uma proximidade incríveis. Mas do outro, uma frustração quase constante com a burocracia, com as instituições. Como é que essas duas coisas convivem? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. A resposta que o Sérgio Buarque de Holanda dá para isso está num conceito que ficou super famoso, a base de toda a análise dele, a figura do homem cordial. E aqui, atenção, porque tá o pulo do gato. Quando a gente fala cordial, não é no sentido de ser educado, polido, nada disso. A palavra vem do latim cor, que significa literalmente coração. Ou seja, o homem cordial é aquele que age com o coração, que se guia pela emoção, pelo afeto e que busca a intimidade em todas as relações. Esse quadro aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, a gente tem a civilidade. Pensa nela como um conjunto de regras, rituais, que servem para manter uma certa distância respeitosa, sabe, as boas maneiras. Do outro, a cordialidade, que para Holanda faz exatamente o contrário. Ela quer quebrar essas barreiras, quer transformar qualquer relação em algo pessoal, íntimo, baseado na emoção, e não num código de conduta. E essa citação dele resume tudo perfeitamente. Essa mentalidade que bota o afeto acima de qualquer coisa simplesmente não funciona bem em sistemas que precisam de impessoalidade, como um governo, uma empresa grande ou a aplicação da lei ao pé da letra. Mas tá, de onde vem essa característica tão forte, tão enraizada? Para entender isso, o Holanda nos leva numa viagem de volta às origens da sociedade brasileira, lá na estrutura colonial. A lógica que ele apresenta é mais ou menos assim. No Brasil colônia, o núcleo de poder de verdade não era o Estado, era a grande família rural patriarcal. A autoridade máxima ali era o chefe da família. E o que acontece com isso? A linha que separa o que é público do que é privado começa a ficar borrada, a se apagar. O resultado? O Estado passa a ser visto e administrado como se fosse uma extensão da Casa Grande, sabe? Um patrimônio da família que está no poder. Isso que a gente chama de patrimonialismo. Então, o ponto central é este. Na mentalidade que se formou, a lealdade à família, aos amigos, ao círculo mais próximo, sempre vem na frente do dever com o público, com o Estado. É, nas palavras do próprio Holanda, uma verdadeira invasão do público pelo privado. Agora, uma parte muito interessante da análise é ver como essa mesma mentalidade também foi moldando a nossa relação com o trabalho e com a economia. Para explicar isso, o Holanda usa dois tipos ideais, o aventureiro e o trabalhador. O trabalhador é aquele que foca no processo, na disciplina, na construção passo a passo. Já o aventureiro, que segundo o autor teve mais peso na formação do Brasil, que é o resultado rápido, o ganho imediato. O lema dele é meio que colher o fruto sem plantar a árvore, valorizando o talento pessoal, a improvisação, muito mais do que a organização e o esforço contínuo. E esse arquétipo do aventureiro se conecta diretamente com a nossa história. Por causa de séculos de escravidão, o trabalho manual passou a ser visto como algo menor, coisa de servo. Em compensação, o trabalho intelectual, as profissões liberais, eram supervalorizadas. A inteligência era vista quase como um dom, um enfeite da personalidade e não uma ferramenta para atingir um objetivo prático. É aqui que a gente chega no coração do conflito. O que acontece quando essa cultura, que é toda personalista, toda cordial, bate de frente com sistemas impessoais e burocráticos do mundo moderno? Holanda usa uma analogia que é simplesmente perfeita, a tragédia grega de Antígona. Antígona desafia a lei do Estado, do rei Creonte, para cumprir o que ela via como um dever familiar sagrado, enterrar o próprio irmão. É exatamente esse o choque. A lealdade pessoal, afetiva, contra a regra abstrata, que deveria valer para todo mundo, sem exceção. Isso ajuda a explicar por que, para a Holanda, a implantação da democracia liberal no Brasil foi, em grande parte, um mal-entendido. O ideal democrático se baseia em leis que valem para todos e no bem comum. Só que a realidade cordial opera com uma lógica totalmente oposta, a dos laços de afeto, da preferência pelos seus, onde as regras acabam sendo flexibilizadas com base nas relações pessoais. Com isso, fica claro que a análise de raízes do Brasil não ficou lá em 1936, de jeito nenhum. Ela continua sendo uma lente poderosíssima para a gente enxergar os nossos dilemas de hoje. Então, vamos só recapitular os pontos principais.
tudo parte do homem cordial, movido pela emoção, que nasce lá na família patriarcal. Essa mentalidade acaba vazando para a esfera pública, criando o tal do patrimonialismo, essa confusão entre o público e o privado. E, no fim das contas, essa característica central da nossa formação entra em conflito direto com as regras impessoais do mundo moderno. Isso tudo nos deixa com a grande questão. Essa cordialidade, essa mania de colocar o afeto em primeiro lugar. É ela que dá ao Brasil a sua humanidade, sua criatividade, seu calor que todo mundo admira? Ou será que é a origem dos nossos desafios crônicos de corrupção, de nepotismo, de ineficiência? A obra do Sérgio Buarque de Holanda não dá uma resposta pronta, mas deixa no ar uma pergunta essencial, que ecoa até hoje.